Então, a gente está começando a nossa terceira aula. Na segunda aula, que foi aquela aula meio prática do pulso, né, em que a gente fez uma iniciação à verificação do pulso de chegada nos níveis superficial, intermediário e profundo, né? Então, relembrando o pulso de chegada. Então, esse slide, ele denota a situação do Yin, né? A gente pensar quando é Yin é o órgão, quando é Yang é a víscera. Então, eu botei aí uma legendinha, My House, My Rules. Não achei em português, mas minha casa, minhas regras. -1 é a casa do Yin. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer, eu até coloquei ali um símbolo à direita da ampulheta, a noite se transforma em dia, o dia se transforma em noite, e o símbolo do Tao, por mais Yang que seja, ele tem um pontinho de Yin. Por mais Yin que seja, ele tem um pontinho de Yang. Tanto que a gente sabe, todo órgão e toda víscera tem Yin e tem Yang, cada um numa proporção maior ou menor. Então, na casa do Yin, né, nós sabemos que se você solta o Yin, ele vai para baixo, né? Se ele perde a força, ele vai para baixo. É chuvoso, é escuro, é frio, certo? Da mesma forma, nós temos o Yang, né? Se você solta ele, se ele perde a força, ele vai para cima, ele evapora, né? Então, ele é quente, ele é volátil, né? Ele é claro, ele é ativo, ele tem movimento, ele é veloz. Esse é o Yang. Só que o Yang, ele precisa do Qi, de energia, para descer a escada, né? Uma prova que ele tem energia, pega um balão. Um balão, se você soltar, ele vai embora para o céu. Mas se você segura, você tem que fazer força para trazer o balão para baixo. Então, essa força para baixo precisa de Qi, tá? Da mesma forma, o Yin, ele precisa fazer força para subir a escada. O Qi é quase sempre o princípio de tudo. Então, se a gente pegar a lei de Lavoisier, que é a teoria de conservação das massas, né? A gente está cansado de saber. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o Xue, ele fabrica o Qi. O Qi empurra o Xue. Então, o que acontece? Se a gente for ver todas as harmonias que acontecem na medicina chinesa, a maior parte delas, né? Elas têm um start a partir do Qi. Você vê quando o bebê nasce, ele respira. Então vem o Qi, é movimento, é energia, é o que começa a vida. Se você tem um carro zero, você precisa botar gasolina e dar a partida para o carro ter movimento. Então, para ter movimento, né, precisa do Qi. Então, por que o Qi é quase sempre o princípio de tudo? A maioria dos desequilíbrios começam pelo Qi. Às vezes o Qi vai perdendo a força, o que acontece? Você vai ver que ele vai batendo mais fraco, né? Não desce a escada quando fala da víscera, não sobe a escada quando fala do órgão. Às vezes ele vai estagnar, né? Vai estagnar porque está muito frio. Então, vamos supor, onde está o Qi, está o Xue. Então, está frio demais, o Xue começa a estagnar, o Qi também não tem força para empurrar o Xue. Ou, às vezes, o Qi começa a estagnar e porque ele não tem força e o Xue não consegue fabricar o Qi. A maioria dos desequilíbrios, né, vem a partir do Qi. Tanto quando você lê nos livros, você vê que um padrão vira consequência do outro. É diferente, claro, para as hemorragias, para as coisas agudas. Não é um padrão sempre vai a partir do Qi, não é isso. Mas a maioria desses transtornos mais comuns que a gente conhece, eles se dão a partir do Qi. Qi e Shui, né? Então, lembrando da profundidade, nós vimos que temos o pulso de chegada. Aprendemos, vimos a aula prática, ok. Chegada nós já sabemos assim de cor e salteado. Mas nós precisamos ver, que também está nas entrelinhas do Maciosio do Imperador Amarelo, que o pulso também ele tem chegada e ele tem um fim, ele tem uma raiz. Então,
Agora a gente vai começar a ver essa questão do fim. Nós já aprendemos a chegada. Agora nós vamos ver aonde termina aquele pulso. Lembrando as posições do pulso. Botei o slide aqui só para a gente relembrar, mas já sei que vocês sabem de cor já. E aí nós vamos de novo ver quem mora aonde. O Yang mora em cima. Ele mora numa casa de 3 andares, no NI, no +1 e no +2. E o Yin mora embaixo, no -1. O Yang, ele expande, ele é espaçoso, né? O Yin, ele se contrai. Isso tudo a gente já sabe. Mas por que que é importante a gente saber quem mora onde? Porque quando a gente for analisar o pulso, que a gente estiver mais habituado, né, com o que a gente pode encontrar no pulso, a gente vai ver em que nível que a gente está. Porque aí muda, lembra? Minha casa, minhas regras, cada um tem uma regra. Então, vamos supor que você tem alguma coisa na casa do Yang, um tem livre acesso na casa do outro, mas só tem livre acesso na casa do outro se tiver juntinho, sozinho não. Só quem pode estar sozinho no +2, +1 e no NI é o Yang. E só quem pode estar sozinho no -1 é o Yin. Por enquanto, isso é uma confusão que eu estou fazendo na sua cabeça. Mas depois, quando você for voltando os slides, você for vendo os mecanismos, você voltar, você vai entender. Por que que é importante saber quem mora aonde? Em qual degrau pode ficar sozinho ou não pode ficar sozinho? Essa regra, claro, toda regra acaba tendo uma exceção. Essa regra tem uma exceção e eu vou mostrar já já. Tá bom? Então, por que que é importante a gente saber quem mora onde, né? Para a gente diferenciar o órgão da víscera. Quando a gente sabe que mais superficial está a víscera, mais profundo está o órgão. Mas o que a gente espera, né, o que a gente vê na literatura, é que eles dois estejam sempre juntinhos, o órgão e a víscera juntinhos. Mas nas desarmonias você acaba encontrando separado. Como eu falei até hoje, ninguém fez isso que vocês vão aprender aqui, de separar exatamente aonde está o órgão e aonde está a víscera. A gente vai começar, né, pelo que é mais fácil. Nós observamos se há variação de força dos batimentos em relação aos níveis. Então, à medida que a gente vai descendo para investigar o intermediário e o profundo, então investiga o superficial, o intermediário e o profundo. A gente precisa saber aonde está o pulso de chegada e se da chegada até a raiz dele, até o fundo, a gente sente a mesma força de batimento. Então eu botei a princípio os que são iguais, An e Fu iguais. Tá? Você tem um pulso de chegada no +2 e vai pesquisando os outros níveis, o intermediário, -1. Então, do +2 até o -1 é a mesma força de batimento, você não sentiu diferença nenhuma. Então, a chegada é +2, a víscera é +2 e o órgão também está juntinho com a víscera, +2. Tá? É assim que a gente registra. Vamos supor que a gente encostou o dedo na pele, não sentiu batimento, mas aprofundou um pouquinho no nível +1. Sentimos batimento e fomos aprofundando até o -1 para ver se encontramos alguma variação do batimento. Não, tá igual. É a mesma força de batimento. Então, os Anfu continuam iguais, né? Como que a gente registra? Chegada +1, víscera +1, órgão +1. Você vê, os dois estão lá, nos degrauzinhos, tá? Aí nós temos a chegada no nível intermediário. A gente pesquisa até o nível profundo, é o mesmo batimento, tá igual. Gente, não importa se tá fraco ou se tá forte, tá? Nesse caso aqui, porque se tiver forte, mas estiver igual até o fundo, então os dois estão lá, porque NI, por exemplo, é a casa do Yang e -1 é a casa do Yin. Um não pode ficar sozinho sem o outro e não houve variação do batimento, eles estão iguais, tem os dois lá, tá bom? Então, como registra, chegada NI, víscera NI, órgão NI, tudo no intermediário. Aí nós temos um pulso de chegada profundo. Primeira sensação que a gente tem quando vai pesquisar o pulso é profundo. Às vezes a gente não encontra
encosta no osso, solta um pouquinho, opa, tá aqui, vem até forte, tá? Então, já eu vou falar o que muda, tá? Então, a chegada é -1, a víscera é -1, o órgão é -1. Aí, esse a gente já viu, né? Não sentimos batimento nenhum, nem em cima, nem embaixo. A chegada seria -2, mas -2 na chegada, -2 não tem batimento, né? Então, é um pulso vazio. De novo, esse slide agora é valendo. Agora vocês vão entender como que a gente vai diferenciar, tá bom? Então, de novo, a mesma frase. Observamos a variação de força dos batimentos em relação aos níveis. Veja bem, o batimento pode começar forte e enfraquecendo e ficar fraco, ou pode começar fraco e ficar forte. O que diferencia órgão de víscera é quando um fica de um jeito e a força aumenta ou diminui nessa pesquisa, de um andar para o outro, tá? Alguns exemplos aqui serão hipotéticos, claro, né? Porque a prática é outra coisa. Mas isso aqui é bem visual para a gente ver a questão. Você vê que quando a gente pesquisa isso, né? Até onde está órgão, onde está víscera, a gente está vendo o Ti, se tem força, né? Se é um pulso forte. Depois nós vamos ver pulso por pulso. Vou dar só um spoiler. A gente está vendo o Ti, se ele tem força para subir o degrau, se tem força para descer. Se o Yin tem força para subir o degrau, se o Yang tem força para descer o degrau. A gente está vendo a víscera, está vendo o órgão. E lembrando sempre que tanto a víscera quanto o órgão tem Yin e Yang. Então, nós chegamos, pulso de chegada +2, encostamos o dedo, está batendo lá, está pulsando. Vamos para o +1, quando a gente aprofunda um pouquinho, opa, mudou a força. Se mudou a força, você já diferenciou órgão e víscera. E essa força vai até o final, até o -1, tá? Se for até o -1, do +1 ao -1 igual, nós já sabemos que a chegada é +2, a víscera é +2, o órgão é +1. Aí temos um pulso de chegada no +1. Quando passamos para investigar o intermediário, mudou a força. E aí essa força fica igual até o -1. Então a chegada é +1, a víscera é +1, o órgão é intermediário. Chegamos no intermediário, pesquisamos, sentimos batimento. Quando vamos para o -1, mudou o batimento. Vou só dar um exemplo, né? Começou fraco no NI, aumentou a força no -1. Ué, mas como que pode estar mais forte no -1? Às vezes é uma estagnação, a estagnação vai estar forte, né? Ou ao contrário, né? Está forte no intermediário, então a víscera está forte, mudou a força no -1, então o Yin está mais fraquinho. E aí, quando a gente tem um pulso de chegada no -1, como que a gente vai saber, né? Se é Yin, se é víscera e órgão, se é Yin, se é Yi e Yang, ou se é um outro. Se a gente vai pesquisar um pulso de chegada que é no -1, está no -1, está profundo, se for um batimento forte ou nítido, né? Se não tem dúvida, que às vezes está escondido, quando volta vem até forte. É um batimento que não tem dúvida que está batendo, né? Não é uma coisa fraquinha. Se é forte, a chegada é no -1. Você tem víscera e tem órgão. Então você tem Yin e Yang ali, certo? E aí? Outro spoiler. Se você tem um pulso de chegada no -1, mas está muito fraco, está bem fraquinho. Às vezes você tem até dúvida se está batendo, acha que é a pulsação do seu dedo. Não, mas é o batimento. Tá lá, -1. Se é fraco, -1 é a casa do Yin. O Yang não pode estar sozinho. Se está fraco, tem um sozinho ali. Se é no Yin, é o Yin que está ali. Se é no -1, é o Yin que está ali. Então, chegada é -1, a víscera está -2, você não sente a víscera bater. E o órgão está -1. Aquela exceção que eu falei que pode acontecer, né, é o pulso oco. Às vezes você encostou no pulso, tá lá no +2, vem descendo até o intermediário, não tem batimento. Opa, mas no -1 tem o batimento, tem até forte. Tá, então o Yang não desceu a escada, a víscera não desceu a escada. Então, mesmo estando forte lá no fundo,
Não quer dizer que é yin e yang. Se o yang não desceu, quem está forte lá embaixo é o yin, pode estar estagnado, né? Então, como que a gente registra? Chegada mais 2, víscera mais 2 e o órgão menos 1. Nós vamos ver o pulso oco quando a gente for fundamentar pelo maciócia, nós vamos saber quando que acontece o pulso oco. E aí a gente continua na próxima aula. Até já!